Essas dicas que eu vou passar, elas são exclusivamente formas de você pensar para melhorar o rendimento. Então, começando com o básico, do menos é mais quando se trata de malabarismo. Eu sempre falo sobre isso, que a questão de reforçar o lançamento correto vale muito mais do que você resistir no truque e acabar se desengonçando, acabar andando, saindo do seu próprio eixo. Então a questão de você estar treinando e você se manter parado no mesmo lugar, fazer o máximo de lançamentos parado no mesmo lugar, é essencial. Isso é o marco zero aqui da nossa live, assim, de que quando você está aprendendo, a gente muitas vezes se sente emocionado e começa a querer segurar o máximo possível, começa a andar, e isso não é tão bom para o rendimento do truque, porque você essencialmente está praticando lançamento incorreto. Quando você começa a andar, quando você começa a se desengonçar, você está treinando lançamentos que não são bons e isso atrapalha. Tá? A segunda dica, que é uma dica também clássica do malabarismo, é, se possível, você estar próximo de alguma superfície para que quando o objeto cair, ele não caia no chão. Claro, isso grande parte dos malabaristas de carteirinha já está sendo uma das primeiras dicas essenciais para quando você está treinando bastante, para não ter que ficar se desgastando toda hora, tendo que abaixar até o chão para buscar, você treina do lado de uma uma cama, um sofá, coisas do gênero. Porque aí você consegue buscar o objeto muito mais fácil. E agora, indo um pouquinho mais específico, a questão do que está à sua frente. O que é de plano de fundo para onde você está treinando o seu truque. Dando uns exemplos aqui, por exemplo, se você está fazendo à noite e aí tem você está numa praça pública, por assim dizer, e tem um poste de luz e você está jogando contra a luz, isso vai te atrapalhar, óbvio. Mas, não só nesse contexto, quando o ambiente imediatamente à frente de você não é homogêneo, te atrapalha a você conseguir entender onde a bola está no ar. O que eu quero dizer com não ser homogêneo? Se você tem uma parede de uma cor só, como essa aqui, azul, ou uma parede branca, vai ser muito mais fácil para você de conseguir ver as bolinhas ou as claves e conseguir recuperar elas. O seu rendimento desce um pouco se o ambiente atrás de você ele estiver muito confuso em termos de cor ou estiver muito escuro, que é entrando na questão da iluminação. A iluminação é importante, você não pode fazer contra a luz porque, enfim, todo mundo já tentou também fazer em um ambiente ao ar livre, próximo ao sol. Você não tem como fazer contra o sol, mas se você inverte, com o sol iluminando o seu padrão, você vai conseguir melhorar muito mais, fazer o truque de uma forma muito mais limpa. Tá? Massa, falando aqui, fazendo uma pequena observação aqui com os comentários, o contatista falando, massa, primeira dica, um desafio do WJF, não lembro qual edição, foi conseguir fazer um truque em cima de uma cadeira. Justamente, sabe assim, você ter um certo controle do padrão que você está fazendo requer que você não saia do seu próprio lugar. Então, muitas vezes, até para fazer uma rotina num semáforo da rua, a galera faz isso, de põe uma caixa, sobe em cima da caixa e faz malabarismo o tempo inteiro ali naquele mesmo ponto. Isso é muito mais complicado, entre aspas, em termos de dificuldade, do que você fazer se movimentando. Só que aí entra na questão de que você acaba praticando um lançamento que não é tão bom. Então aí entra a regra do menos é mais. Quanto menos lançamentos você fizer, mas com qualidade, você vai avançar mais rápido. E agora, falando sobre a próxima dica, é você pensar os truques, e no caso a sua prática, de uma outra forma, usando o que eu mencionei sobre a regra dos 2 minutos. Porque a questão da prática, ela é essencial para a gente avançar, seja com as bolinhas, com contato, com tudo. Só que nem todo dia é dia. Por vários momentos a gente não está muito motivado
Então isso atrapalha e volta e meia a gente não sente vontade nenhuma de fazer os truques, etc. A minha dica para isso, que eu tinha também mencionado na última live semana passada, é que, cara, você não tá no dia ideal, mas você pode tirar 2 minutos do seu tempo para pegar os seus brinquedos, treinar somente esses 2 minutos. Se você não tá mais afim, você para. Deixa pro próximo. Contanto que todo dia, por pelo menos 2 minutos, você faça aquilo que você quer melhorar, aquilo que você quer lapidar. Tá entendendo? Isso tem um poder muito grande de entrar, né, inconscientemente na sua cabeça como uma forma de consolidar a prática, né? E essa é uma dica assim, essencial não só para a questão da arte, né, dos nossos treinos, como para a vida. Você tem coisas profissionais que você talvez venha a fazer. Se você aplicar a regra dos 2 minutos, de executar só um pouco e parar caso não seja o dia, ou continuar caso você esteja afim, você vai sentir bastante diferença no seu rendimento. Tá ok? Salve aí pra galera que tá chegando. Tá? Eu vou retomar a dica que eu havia dado no início, né, só pra garantir que todo mundo que chegou agora saiba, da essência de você manter o eixo, manter o seu corpo parado quando você estiver praticando, porque você reforça, por consequência, lançamentos melhores. Quando a gente se emociona e começa a andar, isso tende a causar lançamentos errados, né, ou tortos, que reforçam um lançamento que não é tão bom. Né? Então essa é basicamente a essência que eu tento trazer para minha rotina de treino. Uma outra coisa interessante agora, passando para a próxima dica, é reforçar a sua base. Né? O lance de reforçar a base, cara, ele é essencial, porque muitas vezes a gente treina e se sente batendo a cabeça contra a parede, sabe? Assim, putz, passei aqui horas fazendo, mas sinto que não saí do lugar. Sinto que não rendeu, não fluiu muito bem. Quando isso acontece, na minha opinião, muitas vezes é porque a gente está treinando algo que está um pouquinho acima do nosso nível de habilidade atual, né? E isso aconteceu comigo quando eu estava aprendendo 5 bolinhas, que eu tinha mal aprendido 4 ainda, já queria pular para 5. E não deu certo. Óbvio, a gente acaba meio queimando a linha de largada. Quando isso acontece, o ideal é que você garanta que você domina tudo que é mais fácil do que aquilo que você está aprendendo. Então, ó, vou repetir essa frase. Sempre que você estiver aprendendo algo novo e não estiver fluindo muito bem, garanta que você sabe tudo que é mais fácil bem. O que eu quero dizer com bem? Passa a pensar em termos de tempo. Eu chamaria que você segurar um truque por 30 segundos é você saber ele tecnicamente. Dominar um truque é fazer ele por pelo menos 1 minuto, sem problemas e parado. Né? Então eu vou passar essa visão para vocês de começar, se você quer mensurar, né? Eu sei esse truque ou não, ou será que eu eu tenho um certo controle, né, desse padrão. Eu recomendo que você passe a cronometrar para você garantir que consegue chegar na marca dos 30 segundos. A marca dos 30 segundos, para mim, é a marca técnica. É que você tem que festejar, porque assim, é difícil manter um truque novo por esse tempo, por esse período de tempo. Mas assim, você sempre pode ir além. Se você chegar no 1 minuto, você já tem um certo domínio dele e você já pode passar para os próximos. Eu tento pensar sempre dessa maneira. Sabe? Se o cara aprender algo mais difícil e não está fluindo, eu volto para trás, tento garantir que eu estou passando da marca de 1 minuto e pouco, com os truques mais fáceis, e aí você enfrenta o chefão. Aí você vai adiante para conseguir fazer esse truque que é um pouco mais complicado. Exatamente, em termos de limpar os movimentos que você já sabe, justamente. Sabe, assim, esse lance de você medir o tempo é uma forma de assim, você garantir que não só você tem a resistência, mas que o padrão tá limpo o suficiente que você acaba não errando, sabe? Salve aí pro Marcelo que chegou, salve pras pessoas que estão chegando agora. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que eu fazia muito no início. Eu pegava assim, consegui já fazer o cascata por 1 minuto. Beleza, aí eu aprendi a questão do truque que é windmill, né? Isso daqui, o moinho de vento. Aí eu fiquei fritando ele até conseguir fazer por 1 minuto.
suei para conseguir fazer ele por 30 segundos, finalmente consegui, beleza. Aí fui windmill pro outro lado, também suei, consegui fazer ele por 1 minuto, para depois fazer a questão do Musemans, né? Quando eu comecei a aprender malabarismo, eu logo vi o vídeo sobre esse truque. E esse truque me encantou muito, né? Porque eu acho que não só eu, como muitas outras pessoas, acham ele muito bonito, né? E aí eu vi assim, quais são os requisitos para esse truque? Os requisitos para esse truque é o cascata invertida, por baixo do braço, né? E esse windmill. E aí, para cada um desses pré-requisitos, eu fiz questão de cronometrar se eu já estava passando da marca de 1 minuto para conseguir estar preparado para fazer o truque mais complicado. Salve o pessoal que chegou no campo da vida. Hoje eu vi seu vídeo do Diabolô que apareceu lá no Malabares Brasil, achei incrível, tá? Muito sucesso aí, você manda demais. Para vocês que chegaram agora, a dica essencial que eu gostaria que vocês levassem para casa, eu vou cansar de repetir isso, é quando você estiver treinando, tente ao máximo manter o seu eixo, né? Você tenta reforçar ao máximo possível lançamentos com qualidade. O que eu quero dizer com lançamentos com qualidade? Quando a gente se emociona, que está aprendendo um truque novo, a gente tende como se chama? Se enrolar, cara. A gente quer manter o máximo possível, começa a andar, começa a fazer um lançamento torto, e isso não é bom para o seu rendimento. O melhor para o seu rendimento é o menos é mais. Ou seja, quando você faz menos lançamentos, só que garante que esses lançamentos são bons. Tá? Essa é a dica que eu gostaria que vocês levassem para casa. Essa é uma forma de pensar que vai melhorar a sua prática. A segunda dica que eu havia dado é em relação ao que tem na sua frente enquanto você está treinando. Porque isso é importante também. Não sei se vocês já repararam, mas assim, quando você está fazendo malabares com bolinha, você não necessariamente vê todo o trajeto da bolinha, né? Quando a gente está fazendo malabares com bolinha, a gente está olhando um ponto fixo para frente, confere? Né? Você está fazendo isso daqui. Ou seja, você está prevendo onde a bolinha vai cair, para você conseguir buscar ela. Você não está vendo toda a trajetória dela necessariamente. O que isso significa? Se o ambiente que está atrás de você, está na sua frente, ele é confuso, tem muitas cores confusas, vamos supor, está muito escuro, isso te atrapalha a fazer essa previsão e muitas vezes gera erro, dificulta o seu treino. Então qual é a minha recomendação? Tá em casa? Use uma parede que seja de uma cor só. Pode ser uma parede que seja colorida, como essa, só azul, uma parede branca. Isso facilita com que você consiga enxergar e pegar os seus lançamentos de forma correta. A outra dica clássica que eu havia dado no início da live. Você tem uma superfície, seja um sofá, seja uma cama, cara, você está fazendo os lançamentos, deixou cair, fica muito mais fácil de você buscar. Né? Isso, assim, grande parte das pessoas já sabe, mas é sempre bom lembrar, né? Porque principalmente quando você está dentro de casa, vira assim, a melhor dica para você conseguir treinar muito sem estar se desgastando o tempo todo de ter que buscar os objetos quando eles caem no chão. Tá entendendo? Então, assim, a minha sequência, por assim dizer, de dicas seriam essas. E eu gostaria também de perguntar para vocês, assim, o que você aplica nos seus treinos? O que você pessoalmente, quando está treinando bolinha, quando está treinando clave, quando está treinando aro, o que você considera que seja uma visão que você gostaria de compartilhar com as outras pessoas que também estão aqui querendo aperfeiçoar as suas próprias técnicas? Né? Que eu imagino que todos aqui estejam com mais ou menos essa intenção. Ó, o Flow Cosmic que acabou de comentar. Eu faço isso bastante quando estou jogando claves. Deixar a minha visão periférica e deixar os reflexos agirem. Exatamente. Isso é muito massa, porque te dá um estado de presença em olhar para o público, pessoa. Justamente. Né, que você não está olhando para o seu truque necessariamente, você está olhando para frente e você prevê, né, onde... Tem um estudo que falou... Na verdade não é um estudo, mas basicamente é isso. Se a gente só precisa ver o primeiro meio segundo de descida do objeto para já conseguir prever onde ele vai. Cara, acabei de reparar que o meu gatinho tá ali do outro lado
do terreno. Perdão. A gente só precisa ver um pouquinho da queda dela para saber onde ela vai cair, entendeu? E isso te permite fazer uma das dicas essenciais também que eu dou é quando você já tem um certo domínio do truque, você pode não estar prestando atenção nele em primeiro plano, né? Você só olha para o público, olha para onde você está e você vai conseguir, tipo, andar na rua. Eu faço muito isso quando quando eu não estava no período de pandemia, claro. Eu andava até o ponto de ônibus, até de um lado para o outro, quando eu estou parado em algum lugar, fazendo malabares. Porque isso leva os seus truques para um patamar superior. Né? Se você já tem ele tecnicamente, vamos supor assim, eu já tenho a técnica. Beleza. Somado à técnica, você tem o que eu chamaria de estética. O que é a estética? Você consegue fazer o lançamento mais alto, sem problemas, mais baixo. Né? Você consegue dar tem esse controle da altura do truque. Você tendo essas duas coisas, né, tanto a técnica quanto a estética de você conseguir mexer, alterar o formato, você está pronto para conseguir pensar e executar esse truque em segundo plano, né, olhando para o que está à sua frente e não para ele imediatamente. Alguém gostaria de compartilhar mais alguma dica interessante também em relação ao que vocês aplicam nos seus próprios treinos, né, e que possivelmente vai ajudar a galera que está assistindo a live também? Sintam-se à vontade também de falar. Se alguém não viu as dicas que eu mencionei no início, pode só dar um salve também no chat que eu repito as principais, beleza? Deixa eu pensar na próxima dica que eu vou mencionar para vocês, que é pensar nos truques dessa forma aqui. Quando você está fazendo a sua rotina de treinos, você também pode usar outras pessoas, né, assim... desculpa. Você pode se filmar e ver os vídeos dos seus treinos. Essa é uma dica bem interessante. Quando você filma o seu treino e observa ele, talvez diminuindo a velocidade também, você consegue ter uma outra visão do que você pode estar fazendo de errado. Muitas vezes, quando eu gravo, né, as minhas sessões, seja de treino, seja de vídeo que eu estou fazendo, eu consigo observar muito bem quais são os pontos onde eu estou falhando. Por exemplo, esses dias eu estava treinando essa questão de lançar uma bolinha e buscar ela aqui por trás. Né? Lançar e buscar por trás. Só que muitas vezes eu não estava girando rápido o suficiente para poder buscar ela. Então, assim, e na câmera eu consegui ver isso. Quando eu estava filmando, várias e várias vezes que eu errei esse truque. Quando você vê de novo, você consegue entender que você não está se movimentando rápido o suficiente no meio do truque, ou que você não está visualizando de uma determinada forma para você conseguir executar corretamente. Né? Então, assim, essa dica também é muito boa. Filme o seu treino, observe depois, faz uma espécie de time-lapse para você conseguir saber o que você está executando, né, de errado. Muitas vezes você vai conseguir observar. Tá? Em termos de dicas práticas, assim, essas seriam basicamente todas as que eu tenho no meu arsenal, assim, até então, de formas que você pode pensar. Né? Então, fazendo uma retrospectiva aqui de tudo que foi dito na live. Mantém o seu eixo, maximize os lançamentos bons, alta qualidade nos lançamentos. Não fica emocionado e começa a andar para frente, que isso tira rendimento do seu treino. Mantenha o hábito. Manter o hábito que eu quero dizer, regra dos 2 minutos. Tá num dia que você está desmotivado, pratica por só 2 minutos, que isso garante que você vai adquirir o hábito de treinar e isso vai ser benéfico para você, que você treina o seu corpo a sempre estar praticando. Outra dica, né, garanta que a sua base ela está fixada. Fixe a sua base o máximo possível. Garanta que você está fazendo tudo que é mais fácil do que o truque que você está treinando atualmente, né, para você conseguir executar o truque mais difícil e não ficar preso naquela coisa de caramba, eu estou treinando e não estou saindo do lugar. Show? Assim,
Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Eu peço até desculpas de estar desviando aqui o olhar. É que o meu gato daqui de casa, ele saiu pro terreno vizinho. E agora ele voltou. Ai, meu Deus do céu. Aqui, pra quem não conhece, esse aqui é meu gato, tá? Esse aqui é o Bot. Ele tava perdido ali do outro lado e tava miando, aí eu fiquei desconcentrado. Mas peço desculpas aí. Dá oi pra live, Boris. Tá, agora vai embora. Alguém tem mais alguma dúvida? Por favor, é só falar. E aí, Vadim, perdão. Nessa live eu mencionei sobre dicas que você pode aplicar nos seus treinos. Cobri grande parte das que são essenciais, assim. E confesso que o meu arsenal já está limitado. Salve, tio Rafael, tudo bom? Tudo certo? Fiz essa live aqui reunindo todas as minhas dicas essenciais para quem quer melhorar nos treinos. Gente, como não tem mais perguntas, etc., eu acredito que isso sana a pauta em questão, tá bem? Eu agradeço a presença de todos vocês que ficaram até aqui. E todo domingo eu vou estar fazendo lives sobre temas diversos, né, interessantes dentro do malabarismo. O Everton fez uma pergunta aqui. Malhar ajuda na resistência dos malabares? Cara, eu vou dizer sim e não, porque depende do que você está querendo dizer com malhar. O malhar firme, assim, aquela coisa um pouco mais hard, ela te limita a flexibilidade. Vocês já viram a questão assim como que se chama? Aquele cara que fez o Rambo, esqueci o nome dele. Ele... Agradeço aí, Frank e Marcelo, por terem gostado das dicas. Ele não tinha flexibilidade suficiente para buscar a espada aqui atrás das costas. Então, assim, você malhar de forma suave vai te dar resistência suficiente para você para você conseguir adquirir mais resistência no malabares. Só que você malhar muito diminui a flexibilidade e vai limitar os seus truques. Então, sim e não. Depende da forma como você está malhando. Tá? Obrigado a todos que participaram. Tamo junto. E até a próxima. Valeu? Obrigadão, Marcelo. Tamo junto, de verdade.